alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa, sobre os seus, aqueles que te rodeiam. Sim, a graça de Deus nos basta. Quando o próprio Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, era exatamente a Paulo reconhecer que em suas fraquezas o poder de Deus aperfeiçoava ele. E assim, sob as injúrias, as perseguições, os ataques, os danos, as lutas, as tribulações, a fim de que ele não esmorecesse por conta delas, Deus o avisou: a minha graça te basta. Basta que você me agrade, fazendo reter a minha graça sobre ti, porque o restante eu cuido, meu filho. Eu cuido, eu te guardo, eu te protejo, eu supro as suas necessidades. Então eu estou aqui a te dizer, a graça de Deus esteja sobre a sua vida, porque ela te basta. Ela te promove o livramento, a paz, o descanso. Ori cantaralabias. Você já falou com Deus hoje, meu caro ouvinte? Fale com Deus. Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. As primícias são do Senhor. E depois de falar com Deus, vá diante do espelho contemplar a glória de Deus em tua face, a mudança, a transformação, um caráter forjado em Cristo Jesus. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 6 de outubro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Êxodo, capítulo 14, dos versos 12 ao 14, onde a Bíblia vai nos dizer assim: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui é uma das murmúrias do povo de Israel quando saiu do Egito, libertos do cativeiro. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Glórias ao Senhor por estes versos, onde o Senhor chama Moisés para o êxodo do povo de Israel do Egito. E assim Moisés os dirigia ao livramento, à libertação da escravidão do povo de Deus. Caminhando no deserto, um caminho que levariam eles 3 dias apenas. Mas o Senhor fez com que eles caminhassem aquele caminho que poderia ser feito em 3 dias, em 40 anos. E às vezes você deve pensar assim: por que Deus dificultou? É maldade? Não, é bondade. É bondade. Deus é tão bondoso que Ele sabe
como nos moldar segundo a sua vontade. Ele sabe como nos tratar segundo a sua vontade. Ele sabe que nós somos murmuradores, reclamadores. Ele sabe. Deus sabe que nós somos de muito pouco persistência. É sobre isso que eu quero dizer a você hoje. E assim, naquela primeira dificuldade que o povo encontrou, já começaram a reclamar: melhor ficássemos no Egito, melhor que nem saíssemos de lá e servíssemos aos egípcios. E assim Moisés os repreende: aquietem, calem-se, hoje mesmo vão ver o livramento que Deus vos dará. Nós somos seres de muito pouco persistência, principalmente com aquilo que nos pede esforço, sabe? E olha, o reino de Deus, ele se conquista com esforço, se conquista negando a si mesmo. Nós conquistamos o reino de Deus negando a nós mesmos, carregando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Sim, acontece que nós facilmente encontramos dificuldade quando nós temos que nos esforçar para alcançar o reino de Deus. E o maravilhoso disso tudo é que Deus sabe o que nós conseguimos suportar. Ele sabe a medida exata, Ele sabe o tempo que nós conseguimos suportar, Ele sabe o fardo que nós conseguimos carregar. Ele conhece. E conhece também o caráter humano. No livro de João, no capítulo 2, versos 24 e 25, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. O Senhor conhece a sua natureza, irmão. Conhece exatamente o que você pensa, o que você sente, as suas intenções, sabe quando você vai murmurar, sabe o que te faz reclamar, sabe o que te causa insatisfação. Ele sabe. E Ele sabe que na primeira dificuldade que você encontra quando está no caminho certo, quando está na retidão, quando está na obediência, Ele sabe que você quer parar. Ele sabe quando você quer retroceder. Ele sabe. Ele sabe quando você encontra tanta resistência a prosseguir. E olha, que as coisas de Deus, elas são facilmente resistidas pelo nosso caráter. Assim foi com o povo. Na primeira dificuldade, quando eles olharam para trás e perceberam que todo o exército egípcio vinha atrás deles, eles já amedrontados disseram: melhor que a gente tivesse ficado quietinho lá, do que até mesmo passar fome aqui nesse deserto. Exatamente isso. E por essa causa é que Deus, sabendo do caráter deles, Deus fez exatamente alongar o caminho, a fim de que eles, ao olhar para trás, encontrassem impossibilidades para não parar. Porque você sabe que, assim como Satanás te impulsiona a parar, assim como ele fica soprando nos seus ouvidos: para de buscar a Deus, para de andar nos caminhos do Senhor, para, você não vai conseguir, vai viver a sua vida, vai aproveitar a vida.
Assim como Satanás fica agindo na sua vida, te fazendo parar com as coisas de Deus, o Senhor, Ele também dificulta para você não parar. Ele dificulta para você não retroceder. Ele coloca até mesmo pessoas em seu caminho para te incentivar. Assim Ele fez com Moisés sobre o povo de Israel. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Sabe, Ele usa pessoas de Deus para chegar até você e não deixar com que você pare o caminho. Não deixar com que você retroceda, mas sim, persevere na presença do Senhor. Deus, Ele permite até mesmo as tempestades para fazer com que você o busque. O Senhor, Ele dificulta para não voltarmos à velha vida, ao velho homem, a fim de nos fazer nova criatura todos os dias. Deus sabe. Assim como Deus facilita para você alcançar a presença do Senhor, porque Ele sabe o que nós conseguimos suportar. Ele também dificulta para não retrocedermos, para não pararmos. E quando você para, foi escolha própria sua, porque você escolheu dar ouvidos ao inimigo, dar ouvidos ao diabo. E quando você não prossegue com Deus, é a mesma coisa, tudo é escolha sua. O Senhor, Ele somente colabora para nós alcançarmos a sua presença, para nos mantermos na sua presença. Ele coloca tudo à nossa frente, os recursos necessários, a sua palavra. Ele expõe a nós a sua vontade. A única questão que está em jogo é a sua escolha, que às vezes tem sido mal feita. Aquele povo murmurou quando encontrou aquela dificuldade, a primeira dificuldade, mas o Senhor usou a Moisés a incentivá-los. E assim Deus mudou a rota, mudou o caminho, estendeu o caminho para que eles encontrassem dificuldade para voltar à velha vida. Esse é o nosso Deus, bondoso o tempo todo. Em todo o tempo Ele é bom. Ele sabe daquilo que nós precisamos para estarmos e nos mantermos na sua presença. Esteja buscando a Deus em todo o tempo. Não reclame das situações. Não murmure. Deus sabe quais os processos necessários a você para que você atinja o maior propósito que Ele tem para a tua vida, a de vida eterna. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos enche, ó Deus, com a tua presença em todo o tempo. Eu chamo, Deus, eu chamo a existência, os milagres que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Tu és Deus, exaltado é o teu nome. O Senhor move todas as coisas, no estalar de dedos o Senhor faz. Basta uma palavra sua e nós somos curados. Basta o teu querer e nós somos restaurados. Basta a tua vontade e nós somos reerguidos. Basta a tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus, manifeste, Deus, a tua vontade, o teu querer, que é bom, perfeito e agradável. Senhor, que tenhamos a nossa mente, o nosso espírito renovado e não nos adequamos aos padrões deste século, deste mundo, mas sim estejamos habitando nos átrios do Senhor em todo o tempo. Dirige as nossas vidas
Promove em nós o livramento, a saída, promove em nós o descanso, a tua paz, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Em o nome de Jesus, manifeste a tua vontade, Deus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, uma quinta-feira maravilhosa na presença do Senhor. E lembre-se, do mesmo modo que Deus age, te impulsionando a andar na presença dEle, Ele também age, colocando dificuldades a você não retroceder, para você não parar, mas permanecer no centro da vontade de Deus.